Tim Tebow foi oficialmente contratado para o Jacksonville Jaguars como tight end. Golinho, mas eu comecei a assistir a NFL faz 2, 3, 4 anos. Eu não sei direito quem é Tim Tebow. Por que o pessoal tá falando tanto desse cara? Por que os Jaguars pegaram um quarterback para ser tight end? Eu entendo. A maioria da galera que tá assistindo futebol americano hoje conheceu a liga nos últimos 2 ou 3 anos. Isso porque o público tá aumentando cada vez mais. E isso é maravilhoso. Eu comecei a assistir a liga lá pra 2015, 16 e eu também achei, tipo, caraca, qual que é a do Tim Tebow? E eu só vou falar pra vocês que hoje eu tenho uma camisa do cara. E eu quero fazer esse vídeo aqui pra vocês também entenderem o que foi o fenômeno Tim Tebow. Gretão, roda essa vinheta maravilhosa, vai! Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Tim Tebow, nascido nas Filipinas, olha só, ele não é nascido nos Estados Unidos, mas a família se mudou para Jacksonville, na Flórida. Jacksonville, já vai anotando aí, porque tem várias dessas. Quando Tebow tinha 3 anos, a família era americana, mas eles foram para as Filipinas porque a família era bastante religiosa e eles tinham um trabalho missionário nas Filipinas, e foi lá que o Tim Tebow nasceu. Era uma família muito religiosa, isso é importante porque isso é muito da personalidade, do estilo do Tim Tebow, a gente vai ver no futuro dele aí. O Tebow tinha 5 irmãos, gravidez complicada pra caramba e tudo mais, mas beleza. Foi aprovado para estudar com bolsa de futebol americano na Universidade da Flórida, para jogar no Florida Gators, esse time aqui, um clássico, um dos times clássicos do college football, em 2006. O técnico dos Gators nessa época era um cara chamado Urban Meyer. Já guarda essa informação também. O Tebow se tornou o primeiro jogador da história do college football a ganhar o Heisman Trophy no seu 2º ano, como um sophomore, freshman, sophomore, junior, senior. Ele ganhou no seu 2º ano o Heisman. O Heisman é o principal prêmio do college football e foi o primeiro a fazer isso. Vários recordes batidos. Ele já podia ser draftado em 2009, mas ele decidiu voltar para o seu último ano na faculdade e só foi pro draft em 2010. Ele encerrou a carreira no college football com mais de 40 recordes no college football, e o legado da Tim Tebow Rule, a regra do Tim Tebow. O que ele fazia? Muito comum os jogadores fazerem aquela pintura preta embaixo dos olhos. O Tim Tebow foi um pouco além. Ele fazia a pintura preta e escrevia em branco uma passagem da Bíblia. A mais famosa dele era a João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É importante vocês saberem a relação do Tim Tebow com o João 3,16, porque no futuro ela vai ser relevante. Pro draft de 2010... e o que acontece? Porque a regra, né? A regra era para os jogadores não mais escreverem coisas aqui. Porque o Tim Tebow tava escrevendo passagens bíblicas e tal, mas acho que a NCAA imaginou o que isso podia virar. Então, você quer fazer a pintura do olho, você faz a pintura, você não escreve nela. Então, virou a regra Tim Tebow. Pro draft de 2010, ele era um prospecto muito interessante. Não era uma classe boa, definitivamente, era tipo o Sam Bradford, era o Tim Tebow. Mas os técnicos como Tony Dungy, dos Colts, que ganhou com Peyton Manning e tal, e o Joe Gruden, que na época era dos Bucks, eram bem fãs do cara, mas tinha outros especialistas que colocavam ele como uma aposta muito grande. Muitos diziam que ele ia sair na 3ª rodada pros Jaguars, para que ele voltasse pro time de onde ele nasceu. Faria muito sentido Tim Tebow nos Jaguars, não faria? Mas aí o que acontece? Os Broncos se interessaram muito no cara, trocaram com os Ravens para subir para a escolha 25 e selecionaram o Tim Tebow. Na época o técnico era o Josh McDaniels, que era coordenador ofensivo dos Patriots, foi para os Broncos e ficou como técnico apenas 1 ano. Voltou para os Patriots e é coordenador ofensivo até hoje. Definitivamente não deu certo, mas ele fez isso, draftou o Tim Tebow e falou que o cara era maravilhoso, que ele era tudo que se esperava de um quarterback, tananã. O Tim Tebow bateu recorde de venda de camisas para um calouro no draft, para um jogador draftado naquela época. O cara já era um fenômeno, porque ele tinha mandado muito bem no college, tinha batido recordes e uma carreira muito boa no college, e todo mundo queria ver como ele seria na NFL. E ele foi para um time como os Broncos, que é muito interessante. Primeiro ano, 2010, teve poucos jogos como titular, jogava mais para entrar às vezes e tal, mas mostrava potencial. 2011 ele começou como backup, mas aí na semana 7 ele teve uma virada contra os Dolphins, jogando como titular, que foi impressionante.
seguinte, ele foi muito mal durante 95% do jogo. Ele teve tipo 4 passes completos de 14, tinha chegado a 40 jardas, só isso. Só que aí nos últimos 5 minutos do jogo o cara voou e virou o jogo na prorrogação. Então o pessoal falou: "Ei, Tim Tebow, cara, não menosprezem o Deus Tebow." E aí ele foi como completamente titular na semana seguinte, semana 8 de 2011, contra os Lions. Levou 7 sacks e perdeu por 45-10. Mas as coisas melhoraram, depois ganhou 6 jogos seguidos e mesmo com 8-8, os Broncos venceram a divisão e foram para os playoffs para pegar os Steelers no Wild Card. E por que eu tô focando tanto nessa temporada? Porque esse foi o jogo mais incrível da carreira do Tim Tebow. Broncos e Steelers no Wild Card. O Tim Tebow teve um baita jogaço. Ele teve 316 jardas passadas, uma média de 31,6 jardas por passe completo. A audiência desse jogo foi de 36,1 pontos. Vocês estão entendendo a parada? 316, 31,6, 36 pontos. O Tim Tebow era um divulgador de João 3,16, o salmo que eu li pra vocês agora há pouco. João 3,16. Tim e Tebow foram os termos mais procurados no Google naquela segunda-feira. Foi com um jogaço e um passe de 80 jardas para touchdown pro Demaryius Thomas que os Broncos ganharam dos Steelers na prorrogação e a torcida estava felicíssima com o Tim Tebow como titular. O futuro tava chegando, meus amigos. E aí pegaram os Patriots depois e foi 45-10 e eles saíram dos playoffs. E aí foi ladeira abaixo pro Tim Tebow, mesmo depois da vitória impressionante. Em 2012 os Broncos contrataram Peyton Manning. Então é lógico que ficou muito difícil a situação pro Tim Tebow, que foi contratado pelos Jets. Não era titular, foi cortado em 2013, um ano depois. Foi contratado pelos Patriots e cortado antes mesmo da temporada começar. Ele meio que se aposentou da NFL, até indo fazer transmissão de college football pela ESPN e tudo mais, mas ele ainda estava interessado em jogar e em 2015 ele assinou com os Eagles para jogar mais uma vez e também foi cortado antes da temporada começar. Ele estava disputando para ser o terceiro quarterback e não conseguiu. E aí ele decidiu encerrar a carreira da NFL. E ele já era um fenômeno, muito pela personalidade, o fator religioso era uma coisa que marcava bastante ele, os jogos incríveis que ele tinha, mesmo a outra grande maioria sendo péssimo, o Tim Tebow virou um meme. E é justo falar, muitos eram pra zoar o cara. Mas, mesmo assim, ele teve muitos fãs. Foi criado um termo pro Tim Tebow que era Tebowing, que era uma coisa que ele fazia muito nos jogos, que é ajoelhar, ficar em um joelho, colocar a mão, abaixar a cabeça e rezar. Nada a ver com ajoelhar protestando, nada a ver, outra parada. E ele fazia muito isso, de se ajoelhar pra rezar e tudo mais, até colocaram isso no Madden 13 como uma das coisas que se podia fazer no jogo. Em 2016 ele mudou completamente, deu um giro de 180 graus completo e foi pra beisebol. E conseguiu, cara. Ele assinou com o New York Mets e fez um home run na sua primeira rebatida. A questão é que ele nunca conseguiu ter destaque na Major League, então ele jogava nas ligas menores de beisebol e ficou nas ligas menores até 2021, quando anunciou a aposentadoria do beisebol em fevereiro. E aí, começaram a vir rumores, cara. Rumores de que os Jaguars, que tinham um novo técnico, Urban Meyer, o técnico que era dos Gators em 2006 até 2009, tinham interesse em pegar um jogador que era daquela cidade, que tinha nascido em Jacksonville, que a família inteira era de Jacksonville. Eles tinham interesse em pegar o Tim Tebow, mas claro que não como quarterback. Os caras acabaram de draftar o Trevor Lawrence, o maior prospecto pelo menos dos últimos 9 anos. E se o cara viesse como tight end? E esses rumores se tornaram verdade no dia de hoje, 20 de maio de 2021, quando Tim Tebow assinou com Jacksonville Jaguars para ser o novo tight end. E isso é muito interessante, cara, porque ele pode não ir bem, ele já não é jovem. Ele tem 33 anos, o que também não é velho, mas para um jogador da NFL já é acima da média, né? E agora ele se torna tight end de um time que tem recebedores interessantes, tem um quarterback estrela, um running back Travis Etienne e outro James Robinson que é maravilhoso, e ele vem aí pra mídia. Isso é maravilhoso, cara. Um jogador midiático, um jogador que é um símbolo, um jogador Deus Tebow, volta pra NFL e como tight end. Esse primeiro jogo dos Jaguars vai ter uma audiência inacreditável, cara. E vai ser muito interessante. Então, meus amigos, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouco melhor
Quem é Tim Tebow? Por que a notícia dele voltar pra NFL é tão gigantesca e por que isso é tão interessante? Por que isso é tão bom pra liga, pros Jaguars, pra mídia, mesmo que o cara não vá tão bem? Em proporções até um pouco menores, talvez, é o Gronkowski voltar da aposentadoria pra ir pros Buccaneers com Tom Brady, sabe? Porque é um sangue novo e uma coisa muito interessante. O cara sempre foi um atleta excelente. Não é à toa que ele foi draftado na primeira rodada e tudo mais. Mas ele nunca se deu tão bem como quarterback, apesar de ser muito guerreiro. Então imagina o Tim Tebow de volta com tudo isso que fazia ele ser famoso, os salmos e ajoelhar e a personalidade. Agora como tight end num time que é a casa dele, para um técnico que foi o técnico dele por toda a sua carreira no college. Vai ser muito interessante. Então eu espero que esse vídeo tenha te feito entender um pouco melhor por que Tim Tebow é uma lenda e o que a gente pode esperar pro futuro dele nos Jaguars. Tô curioso, cara. Esse time dos Jaguars pode causar surpresinhas aí na temporada 2021. Golinhaesportes.com.br é o portal de futebol americano pra você, então todos os dias 8 posts com tudo que você precisa saber sobre a NFL. Assina o newsletter que todo domingo você recebe um apanhado das nossas melhores matérias, golinhaesportes.com.br. E é isso, deixa o like, se inscreve, me siga nas redes sociais pra saber tudo que rola no mundo da bola oval. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês, fui! So